Um animal faz coisas de acordo com o padrão e necessidade da espécie. A aranha é capaz de tecer, o urso de pescar. O João de Barro é capaz de construir a sua casa e a formiga é capaz de se organizar. O indivíduo da espécie humana pode ser, ao mesmo tempo, tecelão, pescador, construtor e 1000 outras coisas combinadas. Essa capacidade de produzir diferentes coisas e até de inventar padrões diferentes dos animais não é possível ser exercida individualmente, mas a espécie como um todo acha possível fazer isso, em parte pela divisão do trabalho. O desenvolvimento da técnica, da ciência e as modificações no âmbito político, social e econômico potencializou a divisão do trabalho, fazendo com que muitos trabalhadores perdessem a noção do resultado do seu trabalho. Este fenômeno gerou uma série de especializações, dentre elas, a divisão entre os que pensam e os que executam as diferentes atividades, gerando indivíduos com uma compreensão unilateral sobre a atividade que desenvolvem. Para superar este quadro, faz-se necessário que homens e mulheres sejam omnilaterais. O homem e a mulher omnilateral é o homem e a mulher que se entende como parte de um todo, que tenha o entendimento, que tenha o conhecimento que ele faz parte de um todo. Ele não é limitado, não é fragmentado, mas ele é um sujeito. Ele não é só um indivíduo. O indivíduo seria aquela pessoa que só pensa naquela situação, naquela parte e atua só ali. Faz as coisas desconexas do todo no qual ele está inserido. O homem unilateral e a mulher unilateral, ele vai ter sempre uma postura de querer saber mais, de buscar mais. Ele vai estar cada vez mais ampliando o seu conhecimento e não só na área que ali está exercendo, mas em outras áreas também ele vai buscar esse conhecimento, seja na filosofia, seja nas artes, seja na cultura, em vários outros conhecimentos. Ele não se vê como uma pessoa limitada, pelo contrário, ele sempre vê-se como uma pessoa que pode mais, que busca mais. E isso é o homem e a mulher unilateral. Nós temos a unilateralidade baseada na especificidade. Então, ela apresenta uma dicotomia entre a formação manual, formação técnica e a formação intelectual. Esse indivíduo, ele domina a parte, mas ele não domina o todo. Ele está alheio ao processo, que é o que a gente chama de alienação. Na omnilateralidade, eu já tenho uma oposição a isso. Essa formação, ela vai aliar tanto o manual quanto o intelectual. Por quê? Porque eu busco a completude desse indivíduo. Eu busco transformá-lo em um sujeito. E esse sujeito, ele vai dominar o todo. Ele vai conhecer o processo e ele vai poder ter uma atuação em relação à realidade na qual ele vive. É uma questão de sobrevivência. Nós estamos em um mundo que, por vários motivos, vive em colapsos constantes, sejam sociais, sejam climáticos, sejam de relações. E se nós deixarmos de pensar como um todo, a nossa espécie, a nossa existência pode não ter muitas perspectivas de futuro. Nós estamos numa grande aldeia e como uma grande aldeia, nós como sujeitos dessa aldeia, nós entendemos que a atividade colaborativa, a atividade que nos coloca em contato com o outro e que nos completa, que nos faz únicos no sentido de que nós somos uma comunidade única, faz com que nós sejamos pessoas que tenham possibilidade de futuro. O homem omnilateral, a mulher omnilateral, dentro dessa sociedade, com essa educação unilateral, vai poder pensar, vai poder criticar essa realidade, vai poder pensar em proposta de soluções para os problemas que aí estão. Quando nós temos o inverso, nós entendemos que as pessoas ficam alheias aos problemas. E isso faz com que talvez, essas pessoas que estão alheias ao problema não vejam que elas também fazem parte desse todo. A formação unilateral, ela vai estar baseada numa formação que busca um sujeito integral. Então, ele vai aliar tanto a formação manual quanto a formação intelectual. O que eu busco com isso? Eu busco formar um sujeito crítico, um sujeito reflexivo, que tenha consciência da sua posição na realidade na qual ele vive
e que ele também tenha condições de atuar nessa realidade, criticamente, reflexivamente, que ele possa alterá-las se necessário. Então, ele tem consciência de todo o processo e tem consciência dele como sujeito nessa realidade. Além disso, é importante entendermos que essa formação ela não vai estar restrita à escola, ela precisa ir além. Ela tem uma coadunação com a sociedade. Afinal de contas, esse sujeito crítico, reflexivo, atuante, ele vai estar em contato com o mundo do trabalho, ele vai estar em contato com a comunidade na qual ele vive e habita. Então, é uma formação completa que busca libertá-lo. Então, ele não está preocupado apenas com os contextos materiais. Ele está muito preocupado com a sua formação enquanto sujeito. A omnilateralidade está comprometida com a formação de um homem livre, numa sociedade menos injusta e com mais possibilidades de trabalhar com as mãos e com a cabeça. Uma formação que permita a estes homens e mulheres afirmar-se historicamente, sabendo distinguir o artesanal do intelectual. Enquanto este ideal não for alcançado, deve-se assumir a posição de um educador transformador, reflexivo, na perspectiva de uma educação múltipla e com os princípios de um processo educativo que tenha como meta a liberdade do indivíduo.